algo. Eu me lembro logo no primeiro ano do meu ministério pastoral, e obviamente eu olho para o comportamento que eu vou descrever hoje, né, e resumo isso na falta de maturidade dos primeiros anos do ministério. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral, na época em que fizeram isso comigo. Mas eu lembro de uma irmã, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento de um barraco que ela armou com outras duas na igreja, né? Ainda não tinha oportunidade, até o momento não tinha tido a oportunidade de conversar com ninguém, nem para me inteirar, nem para saber como ajudar. E essa irmã, de repente, apareceu na igreja, falou: pastor, precisamos conversar. Pensei, ela vai compartilhar a situação e permitir que a gente ajude, né, a interferir. Ela diz: vim comunicá-lo que eu estou saindo da igreja. E eu me fiz desentendido, falei: é mesmo? Por quê? Ela diz: porque não tem amor nesse lugar. Eu falei: você deve estar se referindo ao episódio, né, do que aconteceu com fulano e Beltrano. Ela falou: é isso mesmo, já que o senhor sabe, vamos deixar as coisas em panos limpos, é isso mesmo. E ela dizia: eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor, então eu estou saindo da igreja, estou indo embora. Eu falei: tudo bem, mas só vou pedir para a senhora uma coisa, né? Passe na sua casa, faça suas malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela regalou os olhos, né, como quem disse: que homem de Deus daria um conselho desse? Eu falei: não, não é o meu conselho. A senhora diz que é norteada por determinados valores, que não vai ficar na igreja porque não tem amor. Se aqui não tem amor por causa de um barraco que a senhora fez com fulano e Beltrano, imagina na sua casa, onde a senhora faz barraco com seu marido, com seus filhos quase todo dia. Aí primeiro ela ficou com cara de raiva, depois ela foi mudando, começou a segurar a vontade de rir. Ela falou: o senhor me pegou de jeito. Eu falei: peguei de jeito. Eu falei: criatura, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. Isso é fantasia, não existe. O ambiente de amor é um ambiente onde a gente resolve os problemas. Eu falei: eu te contrariaria, apesar do sarcasmo, se você falasse que ia deixar seu marido e seus filhos, dizendo que lá não tem amor porque tem barraco. Eu falei: eles só não te deixaram até hoje, porque a senhora é uma campeã dos barracos. Eu falei: eles só não te deixaram até hoje porque existe amor. É a capacidade de contornar, de superar, de passar por cima. E sabe, aonde eu estou tentando chegar, querido? As pessoas às vezes imaginam o relacionamento só aquilo que elas têm para receber e para lucrar, e não aquilo que tem para acrescentar ou comunicar. Eu já tive várias situações parecidas, aqui não estou falando de um único caso específico, mas de muitos ao longo dos anos, onde de vez em quando alguém chega e diz: olha, pastor, eu acho que não tem célula boa o suficiente para eu ficar aqui. Eu digo: por quê? Não, porque aqueles irmãos e nem o líder não tem mais nada para me acrescentar. Primeiro, eu fico espantado com alguém que já cresceu tanto, que não tem mais nada para aprender com ninguém. Né? Eu imagino assim que devem ser seres realmente transcendentais. Não cheguei nesse nível, né? Mas eu falei para ele, eu falei: criatura, esse é o único motivo pelo qual você não quer congregar mais, né, nos nossos grupos, em algumas das nossas células? Ele falou: é. Eu falei: mas você em algum momento parou para pensar que a ideia da célula não é só o que você recebe? Eu falei: já que o irmão já é tão maduro e sabe de tudo, você não podia considerar ficar pelo menos para ajudar eles a crescer e ficarem tão bons que nem você? Em várias situações eu vejo alguém dizer: não pensei nisso. Falei: claro que não pensou, criatura, você está pensando só em você. A Bíblia diz que o que se isola busca o seu próprio interesse. Relacionamentos vão exigir de nós, gente. O próprio Jesus, num determinado momento, olha para os seus discípulos e diz: até quando vos sofrerei? O que você acha que ele queria dizer com isso? Ele dizia: por quanto tempo mais eu tenho que aguentar os 6 cambadas? E se Jesus, que era Jesus, chegou a ter esse nível de sentimento, a pergunta é: e nós? Agora, a questão, e nós precisamos entender isso, é a dinâmica de como nos posicionamos. Gente, quando alguém começa a viver isolamento, é sinal, é indício de que tem algo errado. Ou é arrogância de achar que é melhor do que os outros, ou é porque simplesmente só está pensando no que pode receber. A Bíblia diz, né? E como eu disse, Danilo classifica isso de uma atitude egoísta, que a pessoa busca só o seu interesse. Agora, o que nós de fato precisamos entender é que relacionamentos nos permitem comunicar, mas também receber. Aliás, nós precisamos entender a importância até de relacionamentos com pessoas que são imaturas. A Bíblia nos mostra que nós, além de poder ajudar essas pessoas, também vamos ser exercitados no crescimento. Todos nós precisamos de gente pisando no nosso calo. Isso nos ajuda a melhorar. O livro de Efésios diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você pensa no ferro batendo no ferro, além do barulho que incomoda, né? Se você ficar imaginando está soltando faísca, você pensa: tem nada de bom acontecendo. A menos que você pare para pensar no porquê os antigos afiavam ferro. Seja uma foice para a colheita, né? Seja
uma faca para o uso interno e doméstico, fosse uma espada como instrumento de defesa. Todos eles estavam tornando suas ferramentas melhores. E nós precisamos entender que somos aperfeiçoados e aperfeiçoamos outros por meio do convívio. Alguns anos atrás, fui com a Kelly pregar, ministrar num grande evento de casais. E logo no início, depois de me apresentar minha esposa, falei, gente, antes de compartilhar a palavra, eu ia falar de como ferro com ferro se afia. Eu falei, eu gostaria primeiro aqui de dar um testemunho para vocês. Né? Que Kelly hoje, depois, na época a gente já estava com mais de 20 anos casado, eu falei, Kelly hoje é muito melhor do que era antes de casar comigo. E alguns já ficaram me olhando com a cara desconfiada, em especial as mulheres, quando o homem fala num tom mais arrogante. Eu falei, é sério ou não é, meu amor? Eu treinei você, eu te deixei você muito melhor do que era antes. Você pode confirmar? E aqui a Levante diz, é verdade. E eu fui dando continuidade àquela conversa, daqui a pouco não era só os irmãos desconfortáveis, todo mundo olhando para mim, se olhando com a cara, o que esse maluco está dizendo? E eu falei, gente, deixa eu explicar logo antes que vocês me apedrejem. Falei, Kelly hoje é muito mais paciente do que antes, porque eu treinei ela. Kelly hoje perdoa melhor do que antes, porque eu treinei ela. Né? E aí com isso eu comecei a mostrar o quê? Nós precisamos do crescimento, que inclusive as diferenças de relacionamento proporcionam. Agora, é nesse ambiente que a vida de Deus pode se manifestar, através de nós e através dos outros para conosco. Quem está entendendo? Agora, voltando à questão do isolamento, só para encerrar essa ideia, né, da vida de Deus. Elias, depois de um momento assim, de um avivamento fantástico, ele demonstra que algo errado está acontecendo com ele, não só no âmbito emocional, como também espiritual. Ele envereda pelo deserto, em algum momento ele abandona o seu moço que o ajudava, ele quer ficar sozinho, e toda atitude de isolamento precisa levantar uma bandeira vermelha de advertência. E daqui a pouco ele vai se queixar com Deus. E o livro de Romanos faz uma leitura desse episódio do Antigo Testamento, capítulo 11 de Romanos, eu vou ler de 2 a 4. Diz assim, ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Olha a afirmação dele, sou o único que sobrou. Tem mais ninguém que preste aqui. Se um dia teve alguém, já foi morto, já foi perseguido. E a queixa dele não é só dizer para Deus que ele era, né, a última bolacha do pacote, o último dos moicanos, mas ele está insinuando. E o seu único tesouro e patrimônio que sobrou, o Senhor parece não estar cuidando, estão tentando tirar a minha vida. O texto diz assim, mas qual foi a resposta divina? Foi essa, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Paulo vai usar isso depois para falar de um remanescente da graça, no processo de restauração futura de Israel. Mas o que ele está nos comunicando? Que é como se Deus olhasse para Elias e dissesse, sabe de nada, inocente. Agora, como o camarada acha que é só ele, e não tem noção de quanta gente fiel a Deus ainda existia, porque ele estava desconectado dos demais. E gente que caminha sozinho, em isolamento, não importa o nível de experiência, o quão poderoso possa ter sido o ministério, comece a se definhar, tanto emocional quanto espiritualmente. Nós precisamos ser zelosos em relação a isso. Bom, eu me lembro que desde criança, se repetia muito lá em casa, né? Ao longo do tempo eu vim descobrir depois que essa frase, pelo menos até onde eu consegui rastrear, é atribuída a um pastor, né, inglês do século 17 chamado Richard Baxter. Ele diz, uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. Né? Meus pais diziam, em especial minha mãe, uma brasa fora do braseiro se apaga. Né? Então isso era o tempo todo usado para falar da importância de congregar e de preservar relacionamentos com os irmãos na fé. Agora, o outro ponto é que se por um lado a vida de Deus, a seiva da videira vai fluindo de ramo para ramo, é que pode existir desconexões relacionais que também façam com que essa seiva, o fluir dessa vida seja obstruída. Eu queria que a gente levasse em conta agora, em segundo lugar, depois de em primeiro ter construído a ideia de que a vida de Deus flui, né, por meio dos ramos, quando a seiva é obstruída.